Olá, saudações a todos e a todas. Eu sou a Bárbara, sou professora de artes, artista visual. Atualmente ocupo o cargo de orientadora pedagógica na Prefeitura de Campinas e recentemente defendi a dissertação no programa de pós-graduação em artes. Tenho trabalhado com diversas oficinas, formação de professores, na interface educação, cinema, literatura e as múltiplas linguagens que abarcam o nosso trabalho. E nesse momento eu venho compartilhar um relato de experiência, um trabalho que foi feito por ocasião da pesquisa para a dissertação, que se intitula Compor entre Planos Sinestésicos. Esse é um trabalho desenvolvido com uma turma de nono ano do ensino fundamental, anos finais, de uma escola pública municipal de Campinas, onde nós desenvolvemos um trabalho em grupo a partir da ideia que é compor em planos sinestésicos. A gente trabalhou algumas ideias a partir da sinestesia, dos sentidos, do que é a gente pensar a partir do recorte da colagem. Então, a gente trabalhou em grupos. E cada grupo tinha como objetivo propor uma colagem na qual o sentido que nomeava o seu grupo pudesse ser mostrado. Após este processo, os trabalhos foram expostos ao centro da sala de aula, na qual os alunos estavam dispostos e em semicírculo para conversar com a pesquisadora e a professora da sala sobre o que foi produzido e os desafios propostos na atividade. Então, aqui a gente tinha como objetivo pensar em como esses sentidos eles aparecem num trabalho como recorte e a colagem, por exemplo. Pensando que a proposta ela está alinhada à ideia que eu apresentei anteriormente, que é a ideia de caminhar pelo espaço. Desse modo, como objetivo, a gente pretende então compartilhar esse recorte, como eu falei, que está na dissertação desenvolvida. A gente trabalhou com diferentes metodologias a partir da pesquisa bibliográfica, que foi feito tanto pela pesquisadora quanto pelos estudantes, a pesquisa e intervenção, que é esse trabalho que a gente desenvolve em sala de aula, buscando anotações, buscando os registros, buscando a forma como a gente olha para esses relatos, para essas práticas, melhor dizendo, como a gente opera com tudo isso. A pesquisa cartográfica, especialmente pela questão da filosofia da diferença, por meio dos autores Gilles Deleuze e Félix Guattari, que são autores para a gente pensar a ideia do rizoma, das linhas de fuga, e a pesquisa artográfica, que foi uma metodologia que eu tive contato durante uma disciplina de metodologia da pesquisa científica, e foi bastante interessante olhar para ela e perceber como a gente pode trabalhar com a ideia de professor, pesquisador, artista, de que forma a gente pode operar com tudo isso. Então, como que a gente desenvolveu esse trabalho? Os recortes foram produzidos a partir de imagens de objetos, alimentos, figuras humanas e textos escritos com a finalidade de produzirem uma composição em grupo, tendo como disparador um dos cinco sentidos. Durante a atividade, foi possível observar o processo do recorte das imagens e a divisão do trabalho em grupo. Desse modo, o que a gente percebeu? Escutar os alunos, encontrar estratégias e permitir a autonomia e a autorregulação entre eles são mecanismos fundamentais para o trabalho pedagógico em sala de aula e para a confiança entre eles, considerando que o trabalho em grupo é essa possibilidade de pensar as diferentes trocas, as diferentes formas de operar dentro do ensino de arte. E aqui eu trago para vocês essas imagens a partir do que a gente propõe. Então, cada grupo tinha como
missão, como desafio, pensar em formas de trazer os 5 sentidos, ou um dos sentidos, para olhar a caminhada. Quer dizer, eles já tinham feito um processo anterior que era olhar para o espaço. E aí as imagens vão trazendo essa relação do segurar a tesoura, do próprio recorte, da delicadeza, de olhar para as páginas, de perceber os espaçamentos, de olhar para aquilo que opera nessa relação e que de alguma forma povoa e flutua nessa concepção quando a gente pensa. A gente olha para essas imagens e a gente percebe como é que os estudantes se organizam nesses trabalhos, de que forma eles problematizam, como isso pode ser colocado, como isso pode ser visto. E aí, esse exercício foi um pouco pensar nessas estratégias, nesses desafios que estão colocados. Então, eles iam folheando essas páginas, iam olhando para essas figuras humanas, para esses objetos, pensando na relação, nesse pareamento, se é que a gente pode dizer assim, entre o que a gente já discutiu na caminhada e as diferentes formas de olhar para tudo isso e compor. E aí, para pensar nos processos de criação, eu trago a Feigl-Strauer, em que ela diz que os processos criativos são processos construtivos globais. Envolvem a personalidade toda, o modo da pessoa diferenciar-se dentro de si, de ordenar e relacionar-se em si e de relacionar-se com os outros. Criar é tanto estruturar quanto comunicar-se, é integrar significados e é transmiti-los. Ao criar, procuramos atingir uma realidade mais profunda do conhecimento das coisas. Então, a Feigl-Strauer, ela traz essa dimensão para a gente desse relacionar-se. O quanto é importante que os estudantes tenham esse relacionar-se para olhar para os seus processos de criação. E aqui eu trago para a gente olhar, então, essas imagens, essas criações. Então, são dois momentos. Um dos recortes, onde os recortes são feitos e são guardados, mas ainda não estão colados. E aí a gente discutiu o quanto os recortes soltos, eles também potencializam uma forma de olhar para essa paisagem, para a escola, de uma maneira lúdica, potente, pedagógica, sensível, olhando para essas coisas que nos cercam e que de diferentes modos a gente pode operar com isso. Como a gente vê as diferentes formas de guardar esses recortes, né? O próprio guardar os recortes também é uma forma de se organizar no espaço, né? De olhar esse espaço de uma forma diferente. A gente percebe essas produções e a gente vai operando com elas e pensando nessa organização que não está apenas em um sentido, mas vários sentidos são potencializados ali. E aí, a Giza Pikoski e a Miriam Celeste Martins, elas vão trazer a ideia de mediação, que é propiciar espaços de recriação da obra. Mas é preciso acreditar no ser humano, ter confiança de que a semente poderá render frutos. Implica em acreditar no aprendiz e, por isso, dar crédito à sua voz, desejos e produção, e encontrar brechas de acesso para a percepção criadora e a imaginação especulante para ampliar e instigar infinitas combinações como um caleidoscópio. Então, para finalizar, é fundamental que os estudantes compreendam que conversar sobre as obras produzidas não é tecer julgamentos sobre o que um fez, outro fez, mas é importante ter as questões embutidas nas falas, no interior das discussões. É importante criar o espaço do debate como exercício de escuta atenta e diária. Aqui eu trago algumas palavras para a gente pensar e as referências. Agradeço muito a atenção de todos.